Fala galera, beleza? Mais um crime praticado por funcionário público contra a administração pública e parece algo bobo, né? Abandono de função, não subestime. Vocês vão ver pelas questões anteriores que esse crime cai bastante até. E um detalhe, ele mexe muito com as classificações dos crimes. Se você não assistiu a aula que eu ministrei sobre classificação dos crimes lá na parte geral, eu recomendo que você volte. Por quê? Porque eu não quero ter muitas repetições durante as aulas, tá? Até porque um conteúdo complementa o outro. Mas o detalhe é, lá na classificação eu trabalhei com vocês crimes de dano, crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Só para a gente lembrar rapidamente, crimes de dano são aqueles que para a consumação é necessário que ocorra a efetiva lesão ao bem jurídico. Algo tem que ser danificado, tem que ser atingido. Os crimes de perigo, por sua vez, eles exigem apenas a ocorrência do risco. E tem outra subdivisão. Nos crimes de perigo concreto, é necessário provar que pelo menos o bem jurídico foi exposto ao risco, como acontece com o crime de abandono de função. Abandono de função, entre aspas, né? Porque uma das modalidades do abandono de função, mas acontece com o crime de abandono de incapaz. Então eu preciso provar que o incapaz sofreu risco. E tem também os crimes de perigo abstrato, como acontece com o tráfico de drogas, com porte ou a posse de arma de fogo, já expliquei isso para vocês na legislação especial, que são crimes de perigo presumido. Eu não preciso provar que o bem jurídico sofreu risco. Praticou o comportamento, o crime já estará consumado. Outra modalidade do abandono de função. Por que eu fiz essa breve introdução? Porque aqui no abandono de função nós temos três modalidades. A modalidade simples e as qualificadas. E vai ter uma modalidade que é crime de perigo concreto, vai ter uma modalidade que é crime de perigo abstrato, vai ter outra modalidade que é crime de dano. Então esse delito, ele possui modalidades que reúnem as três espécies dessa classificação. Então é um crime muito ilustrativo e pouca gente se atenta a isso. Diga, mas por que eu preciso entender isso? Porque quando cai em concurso, não raras vezes, o examinador traz um caso hipotético. E dentro desse caso hipotético, ele vai perguntar para você se o crime está ou não consumado. E vai depender da modalidade, porque cada modalidade se consuma num tempo diferente. Querem ver? Vamos com calma, isso aqui é só uma introdução. Olha o que diz o caput. Abandonar o cargo fora dos casos permitidos em lei. Pena ridícula, né? Detenção de 15 dias a um mês ou multa. Diego, como assim? Peraí, e aí? Como é que funciona isso aí? Abandono fora... Tem casos que a lei permite abandonar? Não é bem isso, a lei foi mal escrita. Tem casos que você pode sim não ir trabalhar, é diferente. Vou dar exemplo aqui no estado de São Paulo e até algumas leis federais. Quando algum parente próximo falece, uma mãe morreu, pai, filhos, esposa, marido, faleceram, você tem um período que você pode ficar afastado. É até interessante isso, abrindo um parênteses agora, porque por alguma razão, para a sogra o prazo é menor. Vocês já perceberam isso? Faz muito tempo que eu não trabalho com essa legislação, é uma legislação puramente administrativa. Então, se eu equivocar no prazo, não tem problema, tá? É só um exemplo. Mas eu lembro que quando eu ministrava aulas, se um pai ou uma mãe falecesse, eu não lembro agora se era 5 ou 8 dias de afastamento, se eu não me engano eram 8. Então morreu a minha mãe, o funcionário público poderia ficar 8 dias de luto. Era 8 ou 5, uma coisa assim. Agora, se fosse, tá na lei, se for a sogra, 2 dias. O que é estranho, é uma legislação antiga, porque a nova, moderna legislação civil equipara sogro e sogra, pai e mãe, filhos adotivos a filhos de sangue. Então tá tudo equiparado para não ter tratamentos desiguais. Tem tudo isso hoje. E lá continua obsoleto. Eu não sei qual foi o raciocínio. Eu imagino que o legislador deve ter pensado, bom, 2 dias para sogra é tempo demais para comemorar. É mais do que suficiente. 2 dias tá bom para comemorar, depois você volta. Acho que é mais ou menos por aí. Mas o detalhe é, a hipótese que você pode naturalmente se afastar do cargo. Então é isso que quer dizer essa ressalva, mas o detalhe é o seguinte, você abandona a função. Nessa primeira modalidade, nós estamos diante de um crime de perigo concreto. Isso é o que diz a doutrina. Como assim, Diego, crime de perigo concreto? O detalhe é o seguinte, vai ser necessário a administração pública demonstrar que do seu abandono ela sofreu risco. Perceba que a lei nem fala em tempo, você abandonou por meia hora, não fala chegou atrasado por 1 minuto, não fala nada disso. Não fala que precisa ser por 1 dia, não. Aqui vai depender do juiz interpretar se o tempo do abandono foi por um prazo juridicamente relevante. E para ele interpretar se foi por um prazo juridicamente relevante, ele vai analisar o caso concreto e tentar verificar se o bem jurídico, a administração pública, foi exposta a algum tipo de risco. Se a conclusão for sim, então haverá crime. Digo, me dá um exemplo? Vamos lá. Imagina um policial militar que toma conta do batalhão.
Toda companhia geralmente tem aquela guarita, né? Ali na frente fica um policial militar. E alguém vai rendê-lo depois de um tempo. Aí imagina que falta meia hora para ele terminar o período dele. Claro, ele tem que esperar terminar meia hora e chegar um outro policial. E em hipótese alguma fica desguarnecido ali o batalhão. E ele meia hora falou, quer saber? Já são 5 horas da manhã, não vai passar uma alma viva aqui. Eu vou embora. E ele saiu. Foi embora mais cedo. Nesse caso, eu posso afirmar que a administração pública sofreu risco? Sim, muito provavelmente, porque o batalhão ficou completamente desguarnecido. É diferente de um local, imagine um outro batalhão agora com 4 policiais ali. Aí um vai embora mais cedo. Ficou desguarnecido? Não, tinha outros 3 policiais. É por isso que muitas vezes quando o funcionário público vai embora mais cedo, sem autorização, dá aquela escapadinha, não há crime. Pode até falar em transgressão disciplinar, mas não há crime. Por quê? Porque não houve perigo concreto sobre a administração. Por isso que isso é um crime raramente aplicado na prática. Agora, nesse exemplo que eu passei para vocês é diferente. Nesse exemplo que eu passei para vocês, houve uma exposição concreta do bem jurídico. Essa é a primeira modalidade, a modalidade simples. Olha o parágrafo primeiro. Se do fato resulta prejuízo público, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Mudou. Se aqui está exigindo prejuízo para qualificar o crime, aqui já temos um crime de dano. Crime de dano. Olha que interessante. Tá vendo como mudou? Aqui, se houver um dano, qualifica. Diego, me dá um exemplo. Imagine nesse nosso exemplo que o policial saiu da guarnição, ele não está mais resguardando o batalhão, entra um bêbado e destrói uma viatura, quebra vidraça, enfim, da saída, do abandono do funcionário público acarretou prejuízos à administração pública. Esse é o detalhe. Acabou. Já consumou uma modalidade qualificada. E por sua vez, temos outra qualificadora que é um crime de perigo abstrato. Se o fato ocorrer em faixa de fronteira, o abandono de função será penado com detenção de 1 a 3 anos e multa. Aqui não é necessário demonstrar o risco. Não. Foi praticado numa faixa de fronteira, exemplo, um policial federal que trabalha cuidando da fronteira abandonou a função, deixou a fronteira do país desguarnecida, acabou. Tomem cuidado que no direito penal a interpretação tem que ser a mais restritiva possível. Eu já vi gente fazendo analogia em Alan Partem sem perceber. Falando o seguinte, então pode ser ali entre município e outro, entre estado e outro. Não cometa esse erro grosseiro. Porque a divisão entre municípios nós chamamos de limites. A divisão entre estados nós chamamos de divisa. A divisão entre países é que nós chamamos de fronteira. Então aqui é só a linha limítrofe entre países, Brasil e um país vizinho, tá? Então guarda o exemplo do policial federal que simplesmente desguarnece, abandona a função em faixa de fronteira. Então aqui, tem que ser demonstrado minimamente o risco, aqui exige dano efetivo e aqui basta a prática do comportamento, não se exigindo nenhuma prova efetiva do risco. Tranquilos? Só isso. Pegou esse detalhe? Os exemplos são os mesmos, né? É o crime único lá, você simplesmente abandona a função. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Até o próximo crime. Até lá!